Bom dia, o nosso trabalho vai falar sobre reabilitação bucal em caso de desgaste dentário. Os apresentadores são José Mário, Rodrigo, David, Lucas e Bruna. O desafio do desgaste dentário severo é um dos grandes desafios da odontologia moderna, pois está cada vez mais comum devido ao aumento da expectativa de vida e das mudanças dos hábitos alimentares. Esse tipo de desgaste leva à perda significativa da estrutura dos dentes, exigindo uma abordagem integrada que envolva oclusão, estética e uso de biomateriais. A odontologia adesiva e os materiais cerâmicos avançados permitiram tratamentos mais conservadores e estéticos, com maior durabilidade. O objetivo principal da reabilitação é restaurar a função mastigatória, preservar a estrutura dental, recuperar a estética natural e garantir a longevidade aos resultados. O sucesso depende de um planejamento detalhado desde o diagnóstico preciso, como análise facial, montagem articulador, identificação da causa do desgaste, até a execução cuidadosa, como reposição da dimensão vertical de oclusão, a desprogramação neuromuscular, o encerramento diagnóstico, o mocap e as restaurações adesivas. A reabilitação deve ser minimamente invasiva, feita de forma setorizada para preservar a estabilidade oclusal e o conforto do paciente. O uso de cerâmicas como silicato de lítio e a cimentação adesiva de alta qualidade garante resistência, estética, integração entre os dentes e a restauração. Os objetivos da reabilitação vai destacar em 4 metas, que será restauração funcional, estética natural, preservação dental e longevidade. A restauração funcional, ela vai recuperar a função mastigatória plena, restabelecendo a dimensão vertical de oclusão e garantindo o equilíbrio oclusal harmônico, essencial para o conforto e eficiência mastigatória. A estética natural vai devolver ao paciente um sorriso harmônico e natural, com proporções adequadas e exposição dentária correta, promovendo bem-estar e autoconfiança. A preservação dental vai priorizar abordagens minimamente invasivas, preservando ao máximo a estrutura dental saudável remanescente, alinhada à filosofia moderna da odontologia adesiva. A longevidade vai assegurar os resultados duradouros por meio de planejamento criterioso, uso de materiais modernos e técnicas adesivas de excelência, garantindo estabilidade e estética a longo prazo. Em resumo, o objetivo central da reabilitação é restaurar função, estética, saúde dental, com o máximo de preservação dos tecidos e resultados previsíveis e duradouros. E dando sequência, vamos focar em 3 conceitos chaves: a abordagem integral, a fundação do diagnóstico e a busca pela estabilidade oclusal. Começamos com a abordagem integral, tá? O que significa? Significa que o sucesso em casos complexos de desgaste severo, como documentado no artigo base, nunca é o resultado de uma única técnica isolada. Ele depende fundamentalmente de uma visão sistematizada e integral. Como vocês podem ver no slide, essa abordagem é uma corrente de 4 elos que não podem ser quebrados. Primeiro, um diagnóstico preciso, que é importante. Segundo, um planejamento oclusal minucioso. Terceiro, a execução de um protocolo adesivo de excelência. E, por fim, o acompanhamento a longo prazo. Não podemos pular ou negligenciar nenhuma dessas fases. E é por isso que o diagnóstico é o nosso ponto de partida. Partimos para o diagnóstico como base da reabilitação. Tá? Se a abordagem integral é o plano, o diagnóstico é o alicerce, ok? Sem um bom alicerce, toda a reabilitação desmorona. Não estamos aqui olhando, né, apenas para um dente desgastado. Precisamos de uma análise completa que considere os aspectos funcionais, estéticos e estruturais do paciente. Para isso, lançamos mãos dos elementos chaves, né? Fotografia, análise oclusal, avaliação da dimensão vertical de oclusão, que é o DVO atual, né? E, crucialmente, a montagem dos modelos de articulador semi-ajustáveis, algo que foi determinante no caso clínico do nosso artigo, né? Mas o ponto mais importante do diagnóstico está destacado no slide: identificar a etiologia do desgaste. É bruxismo, erosão ácida, atrição? Se não descobrirmos e controlarmos a causa, qualquer restauração que fizermos, por mais bonito que seja, estará fadada ao fracasso. Agora,
chegamos em relação cêntrica e estabilidade oclusal. Uma vez que temos o diagnóstico, precisamos de uma posição de largada, né? Para o tratamento. E é aqui que entra a relação cêntrica, RC, e estabilidade oclusal. O diagnóstico nos mostra onde o paciente está. A relação cêntrica nos diz onde devemos ir. A RC é uma posição mais estável, funcional e reproduzível da mandíbula, né? Onde os côndilos estão corretamente posicionados. E o mais importante, ela é independente do contato dentário. Por que isso é tão vital? Aí você me pergunta, né? Eu te respondo que é o seguinte, porque os pacientes com desgaste severo, a mordida habitual, né, a máxima intercontispidação habitual, quase não coincide com a relação cêntrica. E essa discrepância gera sobrecarga, dor muscular e mais desgaste. Portanto, em muitos casos de desgaste severo, o paciente apresenta uma perda de DVO. No caso do artigo, por exemplo, o paciente tinha uma curva de espia acentuada e não expunha os dentes em repouso, sinais clássicos de perda de DVO. O artigo explica que a DVO diminui quando a velocidade do desgaste é maior que a velocidade da extrusão dentária compensatória. O pulo do gato aqui é que o restabelecimento criterioso da DVO nos permite criar espaço para as restaurações futuras, ou seja, uma vez de desgastar mais o dente para ter espaço para a cerâmica, nós abrimos a mordida para ganhar esse espaço. O artigo chama isso de recurso de aumento por conveniência. Como planejamos esse aumento? O slide mostra 4 passos. O primeiro, análise estética e funcional. Avaliamos a fonética, a estética facial e o espaço interlabial. Segundo, o encerramento diagnóstico é onde visualizamos o novo plano oclusal. Terceiro, desprogramação muscular para resetar a musculatura. E quarto, teste com Mockup para avaliar a nova DVO da boca antes de qualquer procedimento definitivo. Nesse slide, detalhamos a etapa da desprogramação neuromuscular, que é fundamental em pacientes com histórico de desgaste. O objetivo é usar uma placa acrílica lisa em RC para fazer com que a musculatura mastigatória se desligue do padrão vicioso de mordida. Queremos eliminar padrões viciosos, relaxar a musculatura hiperativa e, ao mesmo tempo, validar se a nova DVO proposta é confortável para a ATM. No caso clínico do artigo, foi usada uma placa oclusal por 15 dias. O protocolo do slide sugere um período de 30 a 90 dias, com ajustes periódicos, até que o paciente relate conforto articular e ausência de dor. Planejamento visual. Com o paciente desprogramado e a RC registrada, partimos para o encerramento diagnóstico. O slide chama de ensaio geral de reabilitação. Realizado sobre os modelos montados em articulador, o encerramento é a nossa visualização tridimensional do resultado final. Ele tem 3 funções essenciais. A primeira é a comunicação, é a melhor ferramenta para mostrar ao paciente o que propormos fazer. A segunda é o planejamento, ele guia nossos preparos dentários. E o terceiro é a execução, ele é a matriz para a confecção do mockup. Como vemos nos tópicos, o encerramento deve definir a nova anatomia, estabelecer as guias de desoclusão, guia anterior e desoclusão dos posteriores, e definir o ponto de contato em relação cêntrica, distribuindo as forças de forma equilibrada. Bom, nesse slide iremos falar sobre o mockup. O mockup ele é o teste da nova realidade, né? Porque ele é a materialização daquele enceramento feito diretamente na boca do paciente. E nesse mockup a gente usa uma guia de silicone e resina bisacrílica para poder transferir esse enceramento. Essa etapa é talvez a mais crucial do planejamento, pois ela permite a gente testar a nova DVO do paciente,
a estética e também a função. Então é muito comum nessa parte que a gente faça testes fonéticos no paciente, peça para ele poder falar algumas palavras para poder ver se aquilo que foi transferido do enceramento interfere na boca do paciente, tanto na DVO, quanto na estética, quanto na função. O artigo ele usou uma técnica muito interessante. O mocap ele é aderido à resina composta aquecida. O paciente usou isso como um ensaio, né, por uns 2 meses, para poder se adaptar neuromuscularmente e aprovar esteticamente. E qualquer desconforto ou insatisfação que o paciente sentisse seria corrigido nessa frase, seria possível corrigir nessa frase, né? Então, a gente tem essas 4 fases dentro do mocap, que é a confecção, transferência de ensinamento, a adaptação, que eu falei agora desse caso, usando, né, os 2 ou 3 meses para poder adaptar neuromuscular e esteticamente. As avaliações, como os testes fonéticos, e o refinamento, os ajustes necessários depois de você fazer o teste com esse mockup. Quando o mock-up é aprovado pelo paciente, é feito o definitivo. Mas como é feito, né, sem perder o DVO? Bom, em vez de preparar todos os dentes de uma vez, o que geraria uma instabilidade oclusal, o tratamento é dividido em sextantes ou hemiarcos. O artigo segue essa abordagem, mas a maior vantagem disso é que o paciente está sempre em oclusão, né? Que é o referencial. Isso também mantém o DVO estável durante todo o tratamento e facilita os registros e é mais confortável também para o paciente. Os preparos são guiados pelo enceramento do mockup e aí remove o mínimo de estruturas necessárias para criar o espaço para cerâmicas. O artigo cita, por exemplo, os preparos para os laminados inferiores, que foram feitos sobre o mockup de resina usando sulcos de orientação. Neste slide temos 2 conceitos fundamentais, o selamento imediato da dentina e o resin coating, o qual o SDI é quando a dentina é exposta, ela é selada com um sistema adesivo, que aí vai proteger a polpa e vai reduzir a sensibilidade. E o resin coating é uma camada fina de resina flow colocada sobre o SDI que isola o preparo. O artigo também fala sobre a relação de ambos. E com isso temos o material para essa reabilitação, o de silicato de lítio. O silicato de lítio é considerado como padrão, pois tem boas propriedades mecânicas, alta resistência e também a estética é bem melhor, com translucidez e mimetismo, né? O que imita o dente natural. É versátil e permite confeccionar as restaurações faciais, como as onlays e overlays, e as full veneers, que são as laminadas que envolvem toda a coroa. E o artigo usa disilicato de lítio, como eu havia dito, né? E também a full veneer com espessuras de 0,5 a 0,7 milímetros, e prova que o seu uso pode ser sim conservador. A cimentação adesiva pode ser uma das fases mais importantes, se não for a fase mais importante, porque é o que vai efetivar tudo que foi feito até agora, né? Nosso planejamento. É através dessa união química e micromecânica que a gente vai alcançar a integridade desse dente, a restauração desse dente e vai restaurar esse dente de fato, né? E o protocolo, ele é o seguinte: primeiramente, isolamento absoluto, controlando a umidade no local ali que vai ser feito, a cimentação, porque umidade e cimentação não se combinam. Depois, o condicionamento da cerâmica, né, usando ácido fluorídrico, criando microporosidades ali. E depois, o silano, para poder ajudar na união química. O tratamento do dente ele é feito previamente pelo SDI para poder proteger e depois o sistema adesivo sobre o substrato dentário.
E, finalmente, usamos o cimento resinoso, que geralmente é um sistema dual, garantindo ali a polimerização em lugares em que a luz às vezes não chega, né? Então você pode ficar tranquilo que o cimento vai polimerizar. A cimentação adesiva ela não só cola uma peça na outra, uma coisa na outra. Ela transforma tudo aquilo que foi feito, planejado em um conjunto. Dente cerâmica, biomecânica, tudo junto, tudo uma peça só. E isso distribui melhor as forças, aumenta a resistência, né? E sela as margens contra qualquer tipo de infiltração. Por isso que essa parte é de extrema importância. E o que finalmente a gente alcança com essa abordagem, no final das contas? A gente alcança uma recuperação completa da função mastigatória, alta satisfação estética e uma longevidade comprovada de mais de 10 anos. Sucesso funcional absoluto. Como vemos nos tópicos, né, a gente se baseia na DVO restaurada com precisão. Ou seja, a gente consegue, a partir disso tudo, restaurar a DVO do paciente. A gente consegue restaurar um conforto articular e muscular no paciente, né? Na desoclusão dele, ali no seu RC. O sucesso estético se vê na harmonia do sorriso, né? E na perfeição da integração dos tecidos gengivais, na adaptação. E a mensagem final é que a reabilitação de casos de desgaste severo não é simples, ela exige planejamento muito meticuloso e ainda mais técnica. Por isso que a combinação de princípios oclusais sólidos com protocolos adesivos de excelência permite alcançar resultados como esse. Resultados que vão nos entregar aquilo que a gente previu antes, né? E além de tudo, duradouro. Respeito à biologia e à preservação da estrutura dental são um dos pilares mais importantes e eles sustentam todo esse trabalho a longo prazo. Muito obrigado a todos pela atenção e esse foi o nosso trabalho.